Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra que trata das leis morais. É constituído por 11 capítulos, nós estamos no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. E nós estamos no subitem que trata de fatalidade. E a nossa questão hoje, primeira, é a 855, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: qual o objetivo da providência divina ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? Ou seja, é um perigo, mas nós não vamos desencarnar com ele, nem nada de mal vai nos acontecer face a esse perigo. Então, qual o objetivo da providência divina? É nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência. Resposta: o fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste. Olha que interessante. Olha, às vezes a gente precisa dar um sacode, não é? E desejou quando? Antes de desencarnar? Ou mesmo durante a noite, desdobrados, com nosso anjo guardião ou os nossos mentores, quando estamos... então, por favor, me ajudem, eu volto para a carne e fico muito preso àquela situação, eu preciso de uma situação que me ajude a pensar um pouco, que eu sou um espírito encarnado e que isso não tem tanta importância assim. Eu estou me arriscando a comprometer aqui a minha existência. E aí, levamos esse sacode, vamos dizer assim. Então, o fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sobre a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Então, graças a Deus, eu não morri, não aconteceu nada pior comigo, eu preciso aproveitar melhor. Aí, tudo isso faz a nossa vibração, o quê? Ir melhorando e nós estarmos em melhor sintonia com os nossos amigos espirituais. E eles continuam. Vindo em seguida o mau espírito, digo mal, subtendendo o mal que ainda existe nele. Ele não é mau, mas está ainda com uma maior margem de imperfeição. Então, daí ser um mau espírito. Vindo em seguida o mau espírito, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem novamente. Isso acontece muito com os jovens, pela imaturidade. Veja, esse é o tipo da coisa imatura. Não aconteceu nada comigo. Então tudo bem, isso aí é bobagem, não vai acontecer, tá tudo bom. É muita imaturidade, não é? Então, nós podemos entender que os jovens pensem isso. Mas se nós já acumulamos um pouquinho mais de experiência, até por ver o que acontece na vida, sabemos que isto não é assim. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza. Isto aqui, olha, morre assim, não precisa muita coisa. Damos um tombo, caímos de mau jeito na quina da pia do banheiro, mas cai ali e já fica. Não sabemos disso? Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência material, porque nós somos imortais como espíritos, não é? Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vereis, na maioria das vezes,
que suas consequências do perigo que passamos, mas não teve consequência naquele momento, que as consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. É tipo assim, não é? Ops, ó, presta atenção. Da próxima pode ser que não seja assim tão fácil sair. Não por ameaça, veja, é um alerta, porque estamos, às vezes, naquele caminho, no caminho que vai nos trazer uma consequência infeliz. É uma bênção nós sermos alertados. Deus vos adverte dessa forma para que reflitais e vos corrijais. Então, para corrigirmos a nós mesmos, refletirmos, primeiro refletirmos e depois nos corrigirmos, não é? Questão 856, pergunta Allan Kardec. O espírito sabe previamente qual gênero de morte que irá sofrer? Isso está no planejamento reencarnatório? Não está escrito aqui, sou eu que estou dizendo. A pergunta é: o espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Resposta: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, vamos imaginar que uma pessoa vai trabalhar numa mina de carvão. Então, qual a probabilidade de ela morrer com problema de pulmão? Não é? Então, sabe que trabalha carregando muito peso. Então, isto pode trazer consequências também para a saúde. Então, muitas vezes, o nosso trabalho ou o nosso estilo de vida pode trazer consequências para a saúde, que vai influenciar, é claro, não só no tipo de vida, como também no tipo de desencarnação, muitas vezes. Não é? O que há muitas vezes é, por exemplo, se é uma morte violenta, mas não sabemos quando vai, né? Sabemos mais ou menos o tempo que ficaremos encarnados, mas não sabemos. Morte violenta, mas é o quê? Que tipo de morte violenta? Não. E isso tudo advém das nossas necessidades reencarnatórias. A morte violenta, se for o caso, entre outras tantas, virá devido a uma necessidade reencarnatória daquele espírito de passar por aquele tipo de experiência. A desencarnação, ela nos favorece, muitas vezes, resolver certos resíduos de pendência do passado. Excelentes oportunidades de fecharmos certas contas. Não é? Vamos lá. 800. Temos dúvidas, comentários? Fiquem à vontade, façam no chat. Eu respondo a todas. Agora, 857. Pergunta Allan Kardec. Há homens encarnados, não é? Homens são espíritos encarnados. Há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? Interessantíssimo isso. Resposta. Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter, de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que a coragem, se torna mais necessária. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. Então, tanto podemos ter uma intuição, e às vezes nem nos damos conta, de que é naquele dia em que a pessoa não quer sair sem dar um abraço e dizer que ama. Você não sabe como você é. Isso também não vamos pensar que todo mundo que para dar
abraça e dizer que ama, vai morrer, por favor. Mas pode acontecer, não é? Pode acontecer. E às vezes, não é, ficam as pessoas, e se bem que a pessoa acordou diferente hoje, quantas vezes já ouvi isto? Acordou diferente no dia, falou de forma diferente, eu não devia ter deixado a pessoa sair. Às vezes quem fica com esta ilusão de que se impedisse de sair, impediria de acontecer. Podia não acontecer naquele dia, mas ia acontecer logo à frente. Por quê? Porque é o período que está marcado para a pessoa retornar ao mundo espiritual. Apenas o suicídio vai ter um encarnado indo antes do seu momento aprazado por Deus, ok? Ok. Questão 858. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Interessante, não é? Interessante. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Resposta. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Ou seja, somos nós encarnados nessa matéria. Não é o nosso espírito. Quer dizer, porque o nosso espírito é imortal. Mas quando nós estamos unidos aqui à carne, em estado de vigília, naturalmente nos advém o quê? O instinto de sobrevivência. Não posso morrer. O corpo, naturalmente, traz isto, não é? A necessidade de manter aquela vida. Faz parte. Então, quem teme a morte é a alma e não o espírito, vamos dizer. Né? É a nossa matéria, né? Que traz em si esse instinto. O espírito não. O espírito é imortal, ele sabe disso. Mas quando estamos muito apegados à materialidade, isso nos chega muito mais fortemente. Aquele que pressente pensa mais como espírito do que como homem. E aí, pressente, não teme. Por quê? Pensa mais como um ser imortal do que como um ser mortal. Compreende ser ela, a morte, a sua libertação e a espera, então. Né? Então, espera tranquilamente, por quê? Porque sabe que com a morte virá a libertação. Vemos muitas pessoas em estado terminal que são serenas e tranquilas. Elas sabem que está chegando o momento e sabem, como diz aqui, não é? Que está chegando o momento da libertação e aguardam a sua chegada. Isso, claro, não vai acontecer só com pessoas que estejam em estado terminal, porque também existem outros que não passam por isso. Cada ser humano é um ser humano. Podem existir casos, tanto os que estão com uma doença terminal, quanto não. Com outras doenças ou mesmo sem doença nenhuma. 859, pergunta Allan Kardec. Se a morte não pode ser evitada quando tem que ocorrer, se dará o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Então, se a morte não pode ser evitada quando ela tem que ocorrer, quando a morte tem que ocorrer, vai se dar o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Ou seja, aquele ali não é para morrer, aquele é. Ou seja, nós não sabemos, fato, nós não sabemos. Mas Kardec pergunta se é assim, se existem os acidentes ou situações em que são situações de morte e existem outros que não. Resposta. Geralmente são fatos muito significantes, quando não tem incidentes que não têm por objetivo a desencarnação da criatura.
Geralmente são fatos muito significantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Bacana isso. Que bom, né? Eles também não gostam de nos ver sofrer, como nós não gostamos de ver sofrer aqueles que amamos aqui na carne. Então, os desencarnados também não gostam de nos ver sofrer. Assim, materialmente. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, os dois momentos mais certos, nessa questão da fatalidade, mais certos, são o momento em que nascemos e o momento em que morremos. Então, a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Muito bem. E hoje ficamos aqui com a questão 859. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.